meus caros internautas. Olá, meus caros telespectadores. O programa Gente da Gente está no ar com Cláudia de Bulhões na sua casa. Muito obrigada por estar me assistindo. O programa Gente da Gente é cultura, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos assim com uma pessoa que escreveu um livro que me foi orientado por Fátima. Fátima Pereira me mandou eu ler este livro. E não é que o livro é uma maravilha. Este livro é escrito por um senhor, né, de Porto Calvo, que realmente depois, daqui a pouco, nós vamos conversar sobre este livro. Mas hoje, neste momento, vamos aproveitar para conversar sobre Porto Calvo. Já que ele está aqui, ele tem que saber tudo sobre Porto Calvo. É um prazer recebê-lo aqui, meu caro Severino. Da mesma forma, Cláudia. Me sinto maravilhado de estar aqui com você, fazendo parte deste programa. Severino Ramos Barbosa, ele é escritor e é professor de língua portuguesa. Mas nós vamos continuar conversando sobre Porto Calvo. Severino, você é filho de Porto Calvo? Olha, na realidade eu sou filho de Maragogi. Vim para Porto Calvo com 10 anos de idade e me considero hoje porto-calvense, pelo tempo que já habito na cidade. Porto Calvo tem quantos habitantes? Olha, mais ou menos 30 mil. 30 mil habitantes? 30 mil. Uma coisa que eu quero assim reclamar com vocês de Porto Calvo é que eu fui pesquisar sobre Porto Calvo porque eu pesquiso para estudar o que vou falar com o meu entrevistado. Tinha pouca coisa sobre Porto Calvo. Eu vou reclamar. Porto Calvo tem secretário de Cultura? Tem. Então eu vou reclamar. Como é o nome dele? Olha, hoje a atual é Maria Terezinha, professora Maria Terezinha. Professora Maria Terezinha, vamos colocar mais coisa no Google sobre Porto Calvo. Meu amigo Severino, aí eu pergunto, antes de começar com Porto Calvo, quem é você? Lá dentro de você, como você, porque eu vejo uma pessoa tão simples, você, mas eu quero que você diga. Realmente eu sou muito simples, muito. É a simplicidade, é a humildade que faz com que o homem se torne útil. Uhum. Ora, eu venho de uma família humilde, sou testemunha de que a vida não é fácil, passei assim por várias dificuldades e hoje muitas pessoas acham que eu estou assim no auge, devido ao livro, devido ao trabalho hoje. No caso, sou professor, estou lotado na 10ª Gerência Regional de Educação lá em Porto Calvo, sou técnico pedagógico, e as pessoas verem isso. Só que eu me sinto lá dentro, no meu interior, aquela mesma pessoa simples, aquela mesma pessoa de pé no chão, entendeu? Uhum. É interessante você falar, porque você, como a gente diz, é um homem estudado. Aqui no Nordeste nós falamos, quando a pessoa faz curso superior, né, diz que o homem é estudado, que a pessoa é estudada. E você tem uma cultura muito vasta. Aí eu pergunto, quem criou Porto Calvo? Porque todo mundo só fala em Calabar, né? Porto Calvo, ele tem como origem, como fundador, Cristóvão Lins. O português Cristóvão Lins. Isso. E daí Porto Calvo começa a se desenvolver na época das invasões, na época até assim das perseguições, na época em que a coroa era quem mandava no pedaço, que Porto Calvo vem se desenvolvendo dentro desta realidade, até se tornar vila, que Porto Calvo nunca pertenceu a nenhum município, ele nunca se emancipou, ele foi elevado à vila e hoje é uma grande cidade. Eu digo até assim, é a cidade polo da região norte. Interessante. Eu faz anos que eu não vou a Porto Calvo, mas eu sempre tive assim uma admiração muito grande por Porto Calvo. E Porto Calvo iniciou com Cristóvão Lins, com os três engenhos. Três ele fazia engenhos. três engenhos, né? Isso.
Você está lembrado do nome porque eu trouxe aqui. Escurial. Isso, o Maranhão, né? E Buenos Aires. Buenos Aires. Aí eu pergunto a você, meu amigo, você não tem nem tanta obrigação de saber, porque você não é historiógrafo, você é um professor de língua portuguesa, mas a sua cultura me permite que eu lhe pergunte. Hoje, aonde esses engenhos lá em Porto Calvo, ainda tem os locais? Existem. Não posso dizer assim, eu nunca fui, acompanho assim, através do blog, eu digo assim, do site da prefeitura, entendeu? E agora, o gestor atual, ele tem assim um projeto muito bonito, juntamente com a secretária Maria Terezinha, a professora Terezinha, eles têm um projeto muito bonito para resgatar justamente esta memória de Porto Calvo, a questão dos engenhos de cana-de-açúcar e tantas outras coisas que outras gestões deixaram a desejar. Porque é interessante, se nós formos a Porto Calvo, numa visita histórica, não é, Terezinha, a senhora secretária, a gente mostrar onde foram os primeiros engenhos, que deve ter alguma coisa, nem que seja já tudo acabado, mas deve ter alguma coisa, é um ponto turístico. Tem. Não é? É um ponto turístico para a pessoa ir conhecer Porto Calvo. Isso. Agora, eu vi também que Porto Calvo é cheio de lenda. Por que chama Porto Calvo? Olha, Porto Calvo recebeu 4 nomes. Arraial do Bom Jesus, que se estendia do Cabo de Santo Agostinho até, acredito, até depois de Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, por ali assim, mais ou menos. Depois, Porto Calvo passa a ser chamado Bom Sucesso, devido ao fluxo da cana-de-açúcar, dos engenhos de cana-de-açúcar, não é isso? Depois, Porto Calvo passa a ser chamado Santo Antônio dos 4 Rios, porque ele é banhado por 4 rios, Rio Mucaitá, Comandatuba, Tapamundé e o Rio Manguaba. E, na época em que as barcaças, elas vinham de Porto de Pedras e atracavam lá no Varadouro, Varadouro é lugar onde se atracam as embarcações, elas traziam açúcar, elas traziam mercadorias, entendeu? E às margens do Rio Manguaba morava um senhor, um preto velho calvo. Isso. E aí eles diziam o seguinte: vamos para o Porto do Calvo, Olha. O porto que pertencia ao velho calvo. Porque antigamente a pessoa careca era calvo, Isso. né? É careca, é calvo. Atualmente, Porto Calvo, a origem do velho calvo. Interessante, viu, meu telespectador? Você agora já sabe por que o nome Porto Calvo. Se é que você não sabia, né? Graças a meu amigo Severino. Severino, você conheceu, já viu a serpente? Essa serpente é famosa. Olha, a Cláudia, serpente adormecida. Olha, Cláudia, a serpente da cidade de Porto Calvo, ela tem, assim, uma repercussão grande. A escritora Marlúcia Salvador, ela escreveu um livro intitulado A Serpente Adormecida. Entendeu? E eu acreditava, quando eu era pequeno, claro, eu acreditava que havia uma serpente, a cabeça da serpente, ela ficava debaixo dos pés do altar da padroeira Nossa Senhora da Apresentação, e a cauda se estendia por um túnel que ia para o porto, denominado Porto do Sino. E ela estremecia, e como o túnel passava por baixo da cadeia pública, os presos sentiam estremecer. E é verdade isso? Olha, eu acredito, se eu disser que é mentira, eu vou apagar a memória de Porto Calvo, não é isso? Mas diz também que se essa serpente aparecesse, Porto Calvo ia ficar sob as águas do Rio Manguaba, né? Ia ficar submerso. Eu acho isso maravilhoso, essas lendas, essas histórias. Isso faz com que a cidade fique histórica. Isso. Não é? E é isso que as cidades têm que resgatar. São suas lendas, são suas histórias. O porquê da igreja ter o nome de Nossa Senhora da Apresentação. Por quê? Você sabe? Sei. No caso, a igreja ela tem o nome Nossa Senhora da Apresentação devido à padroeira, né? Ou seja, Porto Calvo, ele se entregue à freguesia, né? De Nossa Senhora da Apresentação, como padroeira da cidade.
Entendeu? Certo. Daí, ser chamado Nossa Senhora da Apresentação. Então, a freguesia de Porto Calvo, na época, eu digo assim, a igreja, né, quando eu digo a igreja com I maiúsculo, né, entregou a freguesia de Porto Calvo sob a proteção de Nossa Senhora da Apresentação. A igreja está bonita, está bem tratada? Olha, precisa de mais cuidado, ou seja, a igreja antes, ela tinha um brilho, né? Ela tinha uma visão linda, maravilhosa, e passando por reformas, né, acabou que hoje, quem conheceu a igreja de Nossa Senhora da Apresentação naquela época, quando chega hoje, se choca. Ainda tem muita festa no dia 21 de novembro? A festa Cadê é Nossa Senhora, festa né? sagrada. A gente tem, assim, no caso, começa dia 11 com a abertura e vai até o dia 21 de novembro. Um festão, né? Festão. Aí tem quermesse, aí tem festa de tudo. Já emenda com os festejos natalinos? Olha, como no caso termina no dia 21 de novembro, com poucos tempos, já se dão início aos festejos natalinos. Eu adoro resgatar essas histórias das cidades. Há pouco tempo nós conversamos sobre o Pilar, agora estamos conversando sobre Porto Calvo. Vamos resgatar a história dos nossos municípios, né? Agora, interessante, são as pessoas, os vultos importantes de Porto Calvo. Quem foram eles? Calabar, todo mundo conhece Calabar. Calabar, Guedes de Miranda, Zumbi, né? Zumbi. A história de Zumbi tem muita especulação e também tem controvérsias sobre Zumbi. Fala-se também que Clara Camarão é porto-calvense. Eu não posso provar, até porque eu não entro fundo na história. Certo. Não é isso? Mas também há especulação. Aí eu pergunto a você, e você pode até ficar numa calça curta. Por que Zumbi, sendo de Porto Calvo, foi fazer um quilombo em União dos Palmares? Olha, cada pergunta eu deixo o meu entrevistado, porque não é, meu caro telespectador. Se ele é de Porto Calvo, Zumbi nasceu em Porto Calvo, vivia em Porto Calvo, por que ele foi para lá, para longe do outro lugar, do outro lado, União dos Palmares? Olha, Cláudia, é o seguinte, segundo pesquisas, eu já fiz pesquisa, já li, Zumbi, com poucos dias de vida, ele foi preso, resgatado por uma missão militar, entendeu? Que em União. Ele foi pego em União, com poucos dias de vida, e foi entregue ao Padre Manuel, que era pároco da paróquia de Porto Calvo. Entendeu? Então, ele passou 15 anos sob a tutela do padre, e com 15 anos ele se rebelou e voltou. Sob a tutela, ele era escravo do padre? Ele era escravo, mas só que ele é todo delicado, para dizer assim. Ele era tido como sacristão, mas que na realidade era um escravo do padre. Escravo, né? Era um escravo do padre. E com 15 anos, ele se rebela e ele vai para o quilombo. Não, mas aí ele funda o quilombo lá, né? Ele funda o quilombo. Ele sai de... Mas ele morava em Porto Calvo, Sim, ele no caso, ele passou. Quando ele longe a beça, ele foi resgatado e passou os 15 primeiros anos da vida dele em Porto Calvo. Meu caro telespectador, meu caro internauta, vamos dar um intervalo para daqui a pouco nós voltarmos com a história de Calabar, em Porto Calvo. Caro telespectador, caro internauta, o programa Gente da Gente voltou na sua casa, apresentado por Cláudia de Bulhões, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos entrevistando uma pessoa de Porto Calvo que tem um livro maravilhoso, O Veneno Nosso de Cada Dia. Mas antes nós estamos, claro, querendo saber sobre Porto Calvo, não é mesmo, Severino? Certo. Então nós estamos conversando sobre os vultos importantes de Porto Calvo. Guedes de Miranda, a gente vai passar assim por cima e vamos para Calabar. Certo. Calabar é uma figura muito controvertida ainda na nossa história, né? Porque dizem que ele defendeu os holandeses e brigou com os portugueses. Você faça um resumo do que você sabe lá em Porto Calvo, do que pensam sobre Calabar.
Olha, a história de Calabar, como você falou, né, há controvérsias, há especulações, mas no meu ponto de vista, Calabar, ele teve uma ideologia. Olha, os portugueses viram em Calabar, ele como um senhor de engenho, uma das pessoas mais poderosas da região. Os portugueses viram Calabar, eu acredito, esse é o meu ponto de vista, como um trampolim. Ou seja, para que ficasse à frente das tropas, entendeu? Para que desse aquele apoio, para que os portugueses pudessem vencer o inimigo, no caso, os holandeses. Acontece que Calabar começa a analisar o ponto de vista dele no caso, não é isso? O que cada um, os dois lados, oferecer, o que os dois lados tinham para oferecer para Porto Calvo. É verdade. Então, todo mundo sabe que os portugueses aqui, o interesse era depenar o Brasil. Era levar. Porque quando a família real veio para o Brasil, eles vieram tangidos, com medo de Napoleão Bonaparte, que já vinha conquistando a França, não é isso? E também prestes a invadir Portugal. Isso. E a gente sabe que a família real não era aquela família corajosa, não é isso? E corre para o Brasil. Com medo de Napoleão. Com medo de Napoleão. E aqui, viu aqui tanta coisa inexplorada, ouro, muito ouro, e eles viram isso aqui como uma tábua de salvação para a realidade portuguesa. Isso. Já Maurício de Nassau tinha outra ideia. Ele gostava tanto do Brasil e tanto de Portugal que ele queria fazer disso aqui uma segunda Holanda, né? Pronto. No caso, quando Calabar ele começa a ver essas realidades, interpretar, até porque era um homem culto, inteligente, né, para a realidade da época, ele viu que os holandeses, à luz da interpretação dele, os holandeses eles tinham, no caso, a Europa, berço da civilização na época, não dizendo que Portugal também não era, mas que a Europa, né, a Holanda, ele tinha mais o que trazer... Até o interesse dos holandeses, através de Maurício de Nassau, para o Brasil, né? Para o Brasil. Era bem diferente. Não é Os isso? outros só queriam levar o ouro para o Brasil. Justamente. E a tropa de Matias de Albuquerque, né, queria simplesmente, vamos no popular, passar a mão. Passar a mão. E reerguer Lisboa. Não é isso? Então, eu acredito que Calabar não é traidor. Eu respeito a ideologia de Calabar. Então, Calabar se passou para o lado de quem ele via que tinha méritos para Portugal, ou seja, para o Brasil. Interessante. E Calabar era filho de uma índia. Você me conteste, viu? Porque eu gosto muito de estudar, de história. Ele era filho da Ângela, né? Ângela Álvares. Ela não era negra, ela era índia. E tanto assim que dizia que Calabar era mulato, Calabar não era mulato, era caboclo. Porque era filho de índio com branco, com português. E ele ficou muito bem, ele conseguiu, com essa origem simples dele, ser senhor de engenho e ser senhor de terras. Não foi verdade? Não é? Conseguiu. Certo. E aí a gente vai fazer... Aí quando Portugal viu, chamou ele de traidor, porque ele estava lutando para os holandeses. Não é por aí? Justamente. Aí eu quero que você me conte como é que foi essa morte de Calabar, que eu acho terrível. Olha, Cláudia, todo mundo sabe que Calabar foi enforcado. Isso. Até porque era a forma de punir na época. Isso. Temos o exemplo de Tiradentes, não é isso? Isso. E também Calabar, enforcado, esquartejado, não é isso? E os pedaços, eu digo assim, colocados em postes, em estacas, pelas ruas principais da cidade. Tá? E a gente sabe que a vida dele, a morte dele. Deve ter sido uma coisa muito triste, né? Muito triste, mas muito macabra, né? Muita malvadeza, não é isso? E, mais uma vez eu digo, eu não vejo que Calabar foi traidor. Até porque depois de Calabar, quantas traições. Interessante é que nenhum portucalvense acha que ele foi traidor, né? Não, todos acham que ele foi herói. E a história também do Brasil. Até porque também, quem leu o livro Calabar, o Herói Desconhecido, escrito pelo
grande, eu digo grande, imortal, né? Hoje já falecido, Aldemário Lins, era fã número 1 de Calabar e também de Zumbi. Então, quem lê Calabar, o Herói Desconhecido, vai ver quem realmente foi Calabar. Então, por que ele se passou para o lado dos holandeses? E essa história de Calabar, em Porto Calvo, tem comemorações nesse dia ou demonstrações no dia que ele foi para o garrote, que ele foi morto, que ele foi... Tem essas histórias? Numa gestão anterior, não anterior à gestão atual, mas em outras gestões, a Câmara de Vereador, né, aprovou um projeto para que o dia 22 de julho ficasse consagrado, né, comemoração, no caso. Eu não quero nem comemorar, porque não se comemora a morte. Mas é uma maneira de mostrar, homenagear justamente o dia 22 como o marco à morte de Calabar. E é feriado municipal em Porto Calvo. E tem demonstração, tem teatro sobre isso? Tem, eles fazem, né? As escolas trabalham, entendeu? E fazem desenvolvem várias ações para comemorar esse dia. Mas deveria ter mais, né? Eu acredito que agora com a nova gestão vai ter, sim. Você estava mostrando um projeto, né, da nova gestão, a nova sobre gestão. Cultura. A nova gestão está trabalhando muito, inclusive houve uma reunião do IFAM, eu fiz parte, a secretária Maria Terezinha, secretária de Cultura, o prefeito, né, o gestor atual David Pedrosa, estão engajados no projeto para resgatar essa memória de Calabar, Guedes de Miranda, toda a história que Porto Calvo tem, né? Porto Calvo tem em seu bojo uma história muito bonita. Muito bonita. Muito. Até achar o túnel. O túnel que diz que existe do centro da lá até e quando se fala em túnel, é muito engraçado. Dizem que o túnel começa na sacristia da igreja, não é isso? Que, segundo especulações, um padre e um prefeito, que eu não posso dizer o nome, né, fecharam o local do túnel para que não houvesse assim, invasões de pessoas procurando tesouro, né, procurando tantas outras coisas, e a entrada do túnel foi fechada. Mas pessoas que viram, que sabem que existe, deram depoimento. Essa matéria foi divulgada no jornal Gazeta de Alagoas. Eu tenho o jornal em casa e eu acredito, porque Porto Calvo tem mistério. Até porque há uma história de que o túnel ele começa no Porto do Sino, eles entravam pelo porto, que dá a entrada do túnel, e caminhavam por dentro desse túnel e ia sair debaixo do altar de Nossa Senhora da Apresentação. Que era uma maneira que eles tinham de fugir ou de levar o ouro também, né? Se houvesse alguma coisa, aí eles iam fugir por ali. Isso. Porque sempre se pensava em fugir. Para que não fosse visto pelo inimigo. Exatamente. Então, esse túnel, e dizem que também a serpente mora dentro desse túnel. A serpente mora dentro do túnel, que no livro A Serpente Adormecida, da escritora Marlúcia Salvador, ela ressuscita e ela não é a serpente perigosa, ela passa a ser uma serpente amiga dos jovens que se perdem dentro do túnel. É uma história linda também que a Marlúcia escreveu. Que coisa boa. Então, meu Deus, como o Porto Calvo tem história para ser resgatada. Muita. Muita história para ser resgatada. Terezinha, eu vou lhe visitar. A secretária de Cultura. Vamos resgatar Porto Calvo. E será bem recebida, porque é uma pessoa comprometida. Melhor dizer a você, na primeira semana de outubro já tem um projeto o projeto literário, Semana de Literatura em Porto Calvo, onde eu tenho um livro que já tem projeto para ser lançado justamente nesse Festival de Literatura. Falando em livro, antes de entrar nesse livro aqui que você me deu, mas já entrando, olha o livro maravilhoso. Vamos mostrar ao nosso telespectador. Coloque aqui, porque você me deu, né? A gente vai... O Veneno Nosso de Cada Dia.
Esse livro, meu caro telespectador, não é nada sobre história de Porto Calvo. Mas eu pergunto uma coisa a você. Essa história, você tirou de personagens de Porto Calvo ou é fictícia? Claro que ele vai dizer que é fictícia. O livro, a história, o enredo é totalmente fictício, sim. Mas eu não vou dizer que ele não é mesclado de realidade e de fantasia. Quando a gente escreve, os escritores, eles são observadores. Não é isso? Uhum. Então, são recortes da realidade. E daí, a magia, a criatividade que o escritor tem de tornar uma realidade de forma que ela apareça aqui de forma maquiada, né, para que não venha apontar fulano nem beltrano. Mas quem lê a história é consciente de que o professor Severino, ele está contando uma história que eu não digo assim que seja real, mas que pode ser real. E tem um detalhe, aqui atrás, ele faz uma sinopse que é muito interessante, que ele diz assim: na igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, em Porto Calvo, a igreja mais antiga do estado de Alagoas. Aí ele já começa a dar a igreja como a mais antiga de Alagoas, que ninguém sabe. Mas segundo a história, ela é a primeira. Ela é a mãe de todas as igrejas do estado. Porto Calvo. Isso. O padre Nilo Garrido celebra uma missa em ação de graça. Esse padre não existia. Não, é fictício. É fictício. Fictício. Uma missa em ação de graça encomendada pelo prefeito, que você não sabe quem é. Eu posso dizer o nome, mas também Não é uma pessoa verídica. Não, é fictício. E os vereadores eleitos naquele pleito, eles foram para numa missa em ação de graça, e depois, né, foram beber e comer. Aí foram para o coquetel, lá no centro comunitário. Uhum. Né? Ofereceram a festa, a massa porto-calvense. Olha, após a missa, todos se dirigem ao centro comunitário Calabar, na Rua do Varadouro. Essa rua existe? A Rua do Varadouro é o marco zero de Porto Calvo, é lá. Essa rua pelo menos existe. Justamente. E você disse que é. E eu moro nessa rua, e lá no final está o marco zero. Para participar de um coquetel oferecido pelos políticos empossados. Isso. Só que minutos depois, um vereador dos que estavam presentes, tanto na missa quanto na festa, é encontrado morto no chão da sacristia da igreja. Daí diante a história se torna eletrizante. Voltamos, meu caro telespectador, com o livro O Veneno Nosso de Cada Dia. Até daqui a pouco. Caro telespectador, caro internauta, voltando nessa maravilhosa entrevista com o meu amigo Severino Barbosa, de Porto Calvo, que escreveu o livro O Veneno Nosso de Cada Dia. Nós vamos conversar sobre o livro, mas antes eu vou oferecer ao meu amigo aqui a revista cultural Gente da Gente, viu? Que é uma revista que nós editamos praticamente uma de 4 em 4 meses. Certo. Essa é para você. Muito obrigado. Voltemos para o livro. Esse livro, eu estou achando ele fantástico. Primeiro, eu achei a trama, assim, muito bem desenvolvida. Olha, meu olho, muito bem desenvolvida. Agora me diga, como que você começou a escrever esse livro? Olha, Cláudia, é o seguinte, eu trouxe um outro livro para a editora. Então eu tinha escrevido 403 páginas. Que não foi esse. Quando eu cheguei na editora, que a diretora olhou assim, sabe, você vai publicar um livro com 400 páginas, aí vai dar quase 800, você não é conhecido no mercado, ninguém vai querer ler. Então enxugue tudo isso aqui. Transforme isso aqui em 150 páginas e traga que a gente publica. E eu cheguei em casa, foi como se eu tivesse recebido um balde de água fria. Aí falei para minha esposa, ela disse, não desanime não. Se ela disse isso porque ela tem experiência. Então, eu estava no meu local de trabalho, que eu trabalho próximo à igreja, eu trabalho na antiga Casa da Cultura,
que hoje é onde funciona a sede da 10ª Gerência Regional de Educação. Então, ao lado esquerdo fica a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Como foi mês de janeiro, e eu assim numa porta grande que tem, da sala que eu trabalho, comecei a olhar assim, eu falei, já pensou? Um prefeito eleito e 11 vereadores, numa missa em ação de graças ali, e de repente todos se dirigem para uma festa e depois aparece um vereador morto no chão da sacristia. Totalmente misterioso. E não tinha nada a ver com o outro livro? Não tinha nada a ver. Então, eu corri para o computador, escrevi apenas 5 linhas. Um argumento rápido, 5 linhas. Levei para casa, comecei a amadurecer a ideia, daí eu preparei o planejamento, preparei sinopse, preparei roteiro, escaletas, criei personagens e comecei brincando, e aqui está o resultado da brincadeira. E você fez algum curso para escrever livros? Nunca. Porque você deu todo assim o roteiro de um escritor. Sim. Né? Hoje eu já digo isso porque eu já tenho lido bastante. Eu já Mas li... na época você não sabia que era isso? Não. Somente não tinha esses nomes técnicos? Não, só a experiência mesmo, que eu já li bastante. Leio muito. Eu leio até bula de remédio. Gosto de ler bastante. Certo. E quase todos os dias eu estou lendo. Eu leio um livro atrás do outro. Entendeu? Agora eu vou te contar, quando você escreveu esse livro, a Adriana não se separou de você, não? Ela não se separou de mim, não, mas ela reclamava. Adriana. Ela reclamava. Um abraço, Adriana. Ela reclamava, não é? Ela dizia, você está se dedicando tanto ao livro. Aí eu escrevia pela madrugada, era de noite, era qualquer hora, entendeu? Me levantava 2, 3 horas da manhã, sentava ao computador e dava asas à imaginação. Mas que coisa linda. Quem é o personagem mais importante aqui? O veneno nosso de cada dia. Olha, se eu disser, ninguém acredita. Porque todo mundo, quando se depara com a morte do vereador, quem matou? Quem matou? Quem matou? E você fica naquela expectativa e no final, né? Não posso dizer, não posso Claro. falar. Mas aqui tem um personagem aqui muito importante. É Dona Tertuliana Mesquita, uma pessoa de 80 anos de idade, que ela tem uma grande influência aqui nesse livro. Que é a mãe do prefeito, sogra da primeira-dama, que ela não passa despercebida aqui. Mas olha só, o vereador foi assassinado. Ele foi assassinado. Foi assassinado na igreja. Na igreja. Certo. Por vamos dizer assim, o que assassinou, você pode falar que foi o delegado, ou que foi o soldado. Foi um soldado. Sim. Que é o autor material, foi quem executou. Isso. Mas tem um autor intelectual por que trás. Esse ele não vai contar. Não posso dizer de jeito nenhum. Isso. Aí como é que ele matou esse... Bem, é o seguinte, ele chega num ajuste de conta porque ele oferece, todo mundo sabe que o político na época de eleição, né, ele é capaz até de vender a própria alma ao demônio, ele quer dinheiro, ele quer investir. E a gente sabe que hoje só ganha eleição quem tem. Quem tiver dinheiro. Quem tem dinheiro, quem não tem, nem se arrisque. E ele se viu numa situação de que ele precisava de dinheiro. Então alguém aproveitou da ocasião, passa esse dinheiro todo para o soldado, que se oferece a ele como agiota. Né? E ele procura saber de onde esse dinheiro, fulano. E o soldado, não importa. Ele pega esse dinheiro, só que não tem como pagar. No dia ele não tem como pagar, mas ele consegue uma parte e marca o encontro totalmente, ou seja, lá na sacristia da igreja, entendeu? Então lá se dá o recebimento da metade do dinheiro, próprio vai até o altar, tem a ideia de passar a mão na coroa da santa, porque muito valiosa, uma coroa de 18 quilates, né, com 10 pedras. O soldado ou o vereador? O vereador, né, com 10 cravejadas, com 10 pedras de rubi. Isso existe? Fictício. A coroa existe. Agora essas pedras, né? Todas essas pedras preciosas. Tiradas da sua cabeça. Foi alguém que inventou, né? O escritor, ele inventou. Então, ele faz o seguinte: pega essa coroa e fica por conta do resto do débito. O soldado diz, não, eu não toco na coroa. Eu não quero que o pecado recaia sobre mim, mas que recaia sobre você. E ele vai lá tranquilo,
né, pega, entrega a coroa e daí para frente é uma trama paralela que se entrelaça com a principal. Quem quiser adquirir este livro, como faz? Bem, Cláudia, pode entrar em contato, né, comigo através O Facebook, do meu Facebook. Né? Como é o seu nome no Eu Facebook? estou lá como Severino Barbosa. Estou lá deitado numa rede, de pernas para o ar, descansando um pouco, entendeu? Eu estou lá, Severino Barbosa. É só entrar e através do Message pode fazer... Mostrar a intenção de comprar. Mostrar a intenção de comprar. Olha, eu ao ler esse livro, eu achei fantástico. Inclusive, você tem um capítulo que você fala assim, igual a um carretel de linha, o novelo começa a se soltar. É na hora que vai desenrolando o trama para saber quem foi. Até porque a novela de TV, ela é novelo. É um novelo que vai se desenrolando a cada dia. Então, isso aqui é uma novela. Entendeu? Isso é uma novela. Então, o novelo vai se desenrolando até chegar ao desfecho. Olha, agora eu quero que você fale mais. Você está querendo muito que as pessoas vejam o livro, mas as pessoas querem saber mais. Fica à vontade, O que a carniça se espalha pela cidade? Quando que a carniça se espalhou pela cidade? A carniça que se espalha pela cidade é justamente o disse-me-disse do enredo. O que é que tem aí? A gente tem política, a gente tem tráfico de droga, a gente tem prostituição. Tem travesti. Entendeu? A gente tem travesti. Tudo no livro. Tudo a gente tem. A gente tem o quê? A gente tem policial sério, fardado, mas que na realidade tem casa com travesti. Entendeu como é? Isso, quando eu digo a carniça, né, porque é aquilo que está ali fechada. É o veneno. É o veneno, é o saco do lixo que se rompe. É o lixão pegando fogo. É a carniça exalando pela cidade. Que coisa interessante. E isso tudo você tirou da sua cabeça? Sim. Totalmente da minha cabeça. Aí você foi uma coisa bem atual, bem política, quando escreveu: enquanto uns procuram provar a sua inocência, outros procuram tirar proveito da situação. Sim. No caso... Houve delação premiada aqui? Olhando direitinho, né, eu acho que deve haver. Olha, no caso, esse capítulo se refere a gente tem um vereador, ou seja, a gente tem um vereador que foi assassinado, então ficou uma vacância. E tem alguém que quer assumir a vacância. Eita, já sei, foi esse que mandou matar. Não precisa... Amém que todos pensem e chegue lá no final e saiba quem foi. Não é isso? Mas aí ele quer, e por direito, ele tem direito, até porque ele é o primeiro suplente, entendeu? E ele vai mover mundos e fundos até conseguir assumir a vacância. E totalmente demagogo, porque a palavra demagogia, ela está aí nas páginas da política, do dia a dia, e aqui também. Aqui também, e aqui é veneno, é o veneno nosso de cada dia mesmo, bem destilado. Me diz uma coisa, como é que o soldado se envolveu com o travesti? Isso é engraçado, isso foi numa noite de São João, ele vinha, né, rua fora, e de repente o travesti está com os olhos coçando de fumaça devido às fogueiras de São João, e esbarra nele. E ele faz assim, você está doido? Tem até um, que eu não quero nem dizer, quem lê vai ver, né? Aí a forma como ele se dirigiu ao travesti, o travesti diz: menino, quanta bravura, e aquela coisa toda. E ali ele sai, e o travesti é ousado, né? Porque sabe como é, são ousados, e eles gritam: Antenor, tu sabe onde eu moro? Isso é uma cantada. Uma cantada, isso é diretamente mesmo. E ele diz: eu sou espada, eu não gosto de tal coisa. Aí ele faz assim, qualquer coisa, tu sabe onde eu moro. Me procure. E o soldado sério vai embora. E quando o travesti está deitado, ele diz mais: eu fiz lá umas comidas típicas de São João, se você quiser fazer um lanche, apareça. Que cantada bonita, menino, né? E ele tem, né? E ele vai, ele bate lá na porta, e o travesti, quando abre a porta, é ele: eu vim aqui fazer um lanche porque não tem mais lanchonete aberta. Veja, né? E daí
começa o primeiro encontro, como no livro está escrito, né? Do primeiro encontro, as paixões... Do primeiro encontro, as paixões envolventes. E se envolvem. Agora, tem um preço. Esse envolvimento do travesti com o soldado, ele tem um preço. Ele paga um preço muito alto. No caso, a ametista cara de gato. A ametista é o travesti. É o travesti. Mas tem outro travesti, não tem? Tem Afrodite Terremoto. Afrodite Terremoto. Terremoto, que é a Gente, esse livro ninguém pode deixar de ter, não. Esse livro do escritor Severino Ramos Barbosa, se você quiser, vai no Facebook, lá, procura Severino Barbosa e vai pelo Messenger da intenção de comprar, Tranquilo. que ele entra em contato, ou ele manda pelo correio, ou ele lá resolve como é que vai enviar. Tranquilo. Né? Mas como é o nome do segundo travesti? Afrodite Terremoto. Afrodite Terremoto. Que... Nós vamos para o nosso intervalo com Afrodite Terremoto, voltando daqui a pouco para nós sabermos do que se trata Ametista e Afrodite Terremoto. Até daqui a pouco. Caro telespectador, caro então internauta, voltamos com Afrodite e Ametista. Isso. Afrodite, cara de gato, não é? E Ametista Terremoto. E Afrodite Terremoto. E Afrodite Terremoto. Personagens do livro de Severino Ramos Barbosa, O Veneno Nosso de Cada Dia. O Veneno Nosso de Cada Dia. Esse livro, se você quiser adquirir, vá no Facebook, procure Severino Barbosa e mostre sua intenção de comprar, porque ele está sendo comercializado. Antes de a gente continuar aqui, você também faz parte da Academia de Letras de Porto Calvo. De Porto Calvo. Fala um pouquinho sobre a academia, Porto Calvo. Quem é o presidente? É Jefferson Palmeira. Jefferson Palmeira. Isso. E tem muitas pessoas intelectualizadas lá em Porto Calvo, não é? Isso. Que fazem parte desta academia. Academia. Essa academia é o que pode também, junto com a Terezinha, alavancar a cultura de Porto Calvo. Certo. Não é mesmo? Pode sim. Ela pode sim, nas reuniões que vocês tiverem, da academia de Porto Calvo, também é de história. E arte também. De arte e de história já é uma maneira de resgatar. Isso. É Jefferson. Jefferson Palmeira. Você que é da Academia de Porto Calvo, vamos junto com a Terezinha, né, Terezinha, né? A Maria secretária, Terezinha, Maria isso. Terezinha, resgatar a história de Porto Calvo. Porque o meu amigo aqui já está dando um depoimento sobre Porto Calvo, que todos vão querer conhecer Porto Calvo. Mas lá não tem guia para levar para os pontos históricos? Tem? Tem. 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 As pessoas que trabalham na Secretaria de Cultura se dispõem a acompanhar. Aí marca, né? Telefona Marca, para a Secretaria de isso. Cultura. Muito bom, Isso. eu vou a Porto Calvo conhecer Vai. as coisas, mas eu quero ver a serpente. Ah, A serpente. vai procurar o túnel e vai encontrá-la. Alguém aqui do seu livro viu a serpente? Não. A serpente não entrou. Você Não. tem medo da serpente? Olha, eu tinha quando eu era criança, hoje eu não tenho mais, porque ela está dentro do túnel, o túnel está fechado. Então, Olha que coisa interessante, não é? Mas o veneno nosso de cada dia. Os travestis. Todos dois se envolveram com o soldado? olha, é o seguinte, eles entram em atrito justamente por causa do soldado. Soldado. Não é que seja uma questão de namoro. Certo. Enquanto a ametista cara de gato é amante, é o travesti amante, a outra... Quer dizer que o soldado gostou mesmo da ametista, né? Isso, porque, no caso, ela se torna uma presa fácil, porque ele é o maior traficante de droga. Opa, E peraí, para. Quer dizer que o soldado é traficante de droga. Traficante de droga, e ele aproveitou, eu não digo assim, a inocência ou a ousadia de ametista cara de gato, para torná-la como escrava. Ela vai vender droga para sustentar... O amor. Sim, O amor. sustentar o império dele. O veneno nosso. É veneno. De cada dia. Aí a gente está entendendo o porquê do título. Porquê do veneno. E a outra? Por que toda A outra, história? no caso, desaparece um dinheiro lá numa cena e a ametista que está cega de amor pelo soldado acha que foi a colega, a outra, a travesti. E tem uma briga lá,
eu digo assim, um arranca-rabo lá no meio no centro da cidade, acabam se estapeando e a outra sai toda Arranhada, desgraçada, toda lasanhada. arranhada. Então vai para casa e quando ela consegue colocar a cara na rua, vai diretamente denunciar tudo ao delegado. Aí é quando se descobre que ele é traficante, que a ametista vende droga para ele. A ametista vai ser presa e um par de luvas pretas vai asfixiar a coitada da Terremoto, da Afrodite. Que denunciou. Aí a Afrodite morre asfixiada, roxo de goela. Tem até crime. Isso, O segundo crime, né? É o tem segundo, dois crimes. E na hora da morte ela se urina todo e o dono das luvas olha para ela assim e diz, né? Que você foi ousada. Você jogou titica no ventilador. Então agora engula. Né? E ela se vê ali até... Mas ela viu quem matou. Ela viu o rosto Só de quem nós matou. que lemos é que não sabemos, não né? sabe, Depois é que vamos Vai saber. interpretar, porque até quando se descobre tudo, se sabe quem foi. Gente, que livro interessante. Muito interessante. E as mulheres? A mulher do prefeito, tem mulher de todo mundo ali, né? Tem mulher do prefeito, a mãe do delegado, a mãe do prefeito. A mãe do prefeito. O delegado tem uma filha. O delegado tem uma O delegado é viúvo, é separado da esposa e tem um amante, não é? Marcelina Sensação, que escreve Marcelina Sensação. Sensação. Gente, cada nome fantástico. Ela escreve um livro sobre Calabar. Ah, Marcelina Sensação escreve um livro Escreve um livro sobre Calabar que é publicado no final da história. E temos também a professora Sônia, que é bem sonsa, né, que dá toda assistência à família, mas que a bomba no final é descoberta. Ela começa a perseguir o vereador que assumiu a vacância do que morreu. Aí se pergunta por que esse interesse dela perseguir. E no final, o próprio vereador que assumiu a vacância descobre que ela é amante obscura do vereador morto. Gente, que coisa! Se a gente for fazer essa teia desse livro aqui, num tipo de linha, um carretel vai ficar difícil para desenrolar. Justamente. E você desenrolou com facilidade? Com facilidade, Porque, eu não olha, tive dificuldade. Tem a pessoa, o prefeito, a mulher do prefeito, a mãe do prefeito, o vereador, a amante do vereador, o delegado, não é? Tem o delegado, tem o travesti, tem vários travestis, tem o soldado, tem o traficante. Tem a filha do prefeito, tem o filho que assume a secretaria de saúde, que ele é médico, entendeu? E começa aí a questão da política, de família indicada, cargo de confiança. E tem disso também? Tem isso também. Armandinho Mesquita, ele é médico e ele assume a secretaria de saúde. Você tem certeza que isso é tudo fictício? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, é ótimo, é ótimo. Mas é muito bom. A gente já falou sobre o motivo que o vereador morreu, certo? Mas eu acho que tem alguma coisa mais por trás, não tem, não? Do vereador? Sim, porque ele morreu justamente porque ele foi oposição ao prefeito. Uma vez ele eleito, com a maioria dos votos, alguém achava que ele ia ser uma pedra no sapato do prefeito. E foi justamente essa pessoa próxima ao prefeito que tramou dizimá-lo. E o sacristão que encontrou o vereador, alguma vez ele foi suspeito? Ele foi suspeito, sim. Né? O padre foi ferrenho, a desconfiança em cima dele, o próprio delegado também, mas depois começou a ver que ele era simplesmente um... Encontrou. É isso. Simplesmente. Mas sofreu também, mas sofreu bastante, sofreu até... São quantas páginas aqui? São 200 e... E quando você voltou com este livro? 289. Para editar? Porque o primeiro acharam muito grosso, e você muito tenso, e você ainda tem ele. Tenho. Tem, né? Agora você está para publicar outro. Eu tenho esse aqui, que já é o novo projeto. Ele já vai para a editora. Aqui. Ele já vai para a editora no próximo mês.
Aqui. Severino Ramos Barbosa, A Última Ceia. A Última Ceia. Apesar que essa não vai ser a capa. Não é a capa, isso foi só uma ilustração. Uma ilustração. É. Isso. Quer dizer, e esse aqui, eu não gostaria de entrar nesse, não. Porque esse esse aqui a gente está querendo, esse justamente. aqui, não é? Isso aqui sobre o veneno nosso de cada dia. Isso aqui é projeto. Projeto. Isso. Projeto. Mas você também já escreveu em poemas, né? No caso, eu tenho vários poemas escritos e eu participei. O homem é bom mesmo, viu? O homem é bom. Eu participei de um concurso de poesias pela editora Escotesse do Rio de São Paulo. E os dois poemas... Esse aqui, os seus poemas, né? Você mostra aqui também comigo. Justamente. Esses poemas, né? Eu vou tirar daqui, para poder ficar mais visível. E os dois poemas, eles foram... Premiados e estão publicados na antologia. Página 181. Muito bom, porque eu ia procurar, 182. 181. 182. 181, 182. Veja o veneno. Nome. O veneno, ele é danado. Ele está sempre presente. Era isso que eu ia dizer. Veneno. Quero me contagiar com o veneno que ferve no sangue e contamina a alma. O veneno carnal, hormonal, sexual, mortal. Quero beber o veneno de nascença, o veneno que arde, quem me arrebenta. Você tem um mundo interior muito, como é que eu vou dizer assim? Muito pródigos em imagens. Não é verdade? Sim. O seu mundo interior é muito pródigo em imagens, porque os seus poemas são muito densos, são muito... Profundo. É muito profundo. Você sofre muito. Você é uma pessoa que emocionalmente sofre muito. Olha, eu acredito que isso aí é fruto de vivência, né? Também a questão da minha infância, da minha adolescência. E vamos que vamos. Não, mas tem pessoas que são muito sensíveis. Eles vivem o que escreve. Você vive o que escreve? Poemas, sim. Os poemas. Certo. E você, em casa, você é apoiado para escrever? Tenho apoio. Da Adriana? A Adriana é a maior incentivadora. Inclusive, a minha secretária particular, que é quem comercializa, é quem marca entrevista nas rádios. Está sempre do meu lado. Beleza. Muito bom. Qual o capítulo aqui que você achou mais difícil de escrever? Foi o desfecho. Eu digo até assim, o penúltimo. Quando a casa resolve cair? Ou é depois? Penúltimo aqui, o Armagedon ou o juízo final. Esse é o penúltimo. Esse aqui é o penúltimo, é quando tudo se revela. Certo. Não é isso? Severino, você sabe que foi maravilhoso e está sendo maravilhoso. O que você gostaria de dizer para os internautas e para o telespectador? Qual mensagem você gostaria de mandar para lerem seu livro? Eu deixo cada calça curta, né? Por que eles devem ler o seu livro? Olha, primeiro porque é um livro bom, como você frisou, entendeu? É um livro, é uma trama assim, bem tecida, entendeu? É o cotidiano, é o dia a dia, as temáticas, elas são totalmente contextualizadas, atualizadas, e eu acredito que vai prender a atenção do leitor. Pessoas que nunca falou para mim que tinha conseguido ler um livro, leu dentro de 2 dias. Eu quase li num dia. Alguém leu leu assim, durante um dia, leu o livro todo. Interessantíssimo. E quem quiser adquirir esse livro, entre no Facebook e procure Severino Barbosa, que vai achar uma pessoa deitada numa rede, relaxando depois de escrever este belíssimo romance. Isso. Não é isso? Isso. Meu caro telespectador, meu caro internauta, o programa Gente da Gente, onde tem cultura, está presente. Hoje nós apresentamos este livro que eu gostaria que vocês lessem.
o veneno nosso de cada dia. É um trama, ou uma trama, sobre uma cidade, e que esta cidade não é Porto Calvo, mas é Porto Calvo. Justamente. Meu telespectador, meu caro internauta, muito obrigada e até o próximo programa.